Vamos lá, então. Eu vou fazer a mistura das 3 cores, que é para fazer as manchinhas de frio vermelha. Eu vou misturar o vermelho da Pátio. Eu tô usando este vermelho, mas você vai usar o vermelho que você tiver aí. Eu vou usar esse amarelo da Americana, mas você vai usar o que você tiver aí. E o marrom, a mesma coisa. Eu tô usando esse aqui da Pátio, mas você vai usar o que você tiver aí, porque eu não quero que vocês se prendam por nomes de cores, tá? Vocês vão fazer a misturinha conforme vocês têm aí. Não tem essa de, tem que ser exatamente aquele. Não, não tem. Eu vou usar 2 gotinhas do vermelho. Ó. 2 gotas dele. Aí eu vou usar 1 gota do amarelo e 1 gota do marrom. Eu sempre dou uma sacudida antes, porque senão ele vem só aquele primeiro líquido e não sai o pigmento, sabe? E eu vou usar 1 gotinha também do marrom. O marrom, ele até caiu 2 gotinhas, só que se eu ver que não chegou no tom que eu quero, eu boto um pouco mais de vermelho, porque ele vai ficar uma cor meio goiaba, assim, sabe? Aí eu vou colocar um pouco de soro para diluir, eu vou misturar bem, e aí eu vou vir com o adhesion, colocando o adhesion, 1 gotinha de adhesion para cada gotinha de tinta que eu coloquei. Então, eu coloquei 2 gotinhas do vermelho, eu vou colocar 2 gotinhas do adhesion. Depois eu coloquei 1 gotinha do amarelo, eu vou colocar 1 gotinha do adhesion. E 1 gotinha do marrom, 1 gotinha do adhesion. Então, são 4 gotinhas do adhesion que eu vou colocar aqui. Ele ajuda na fixação da tinta. E como eu usei aqui a tinta da Americana, tem umas que elas são ela fixa um pouco menos por ser uma tinta para áreas internas. Então, o adhesion faz ela grudar no vinil. E aí, eu vou colocando soro até o tanto que eu vejo que tá bom. Eu não deixo ele muito grosso e nem muito líquido, tá vendo? Eu deixo ele assim porque eu faço as manchinhas de frio com ele, mas eu também uso ele para fazer vincos, dobrinhas, os coradinhos. Fica tudo aqui comigo. Eu já nem tiro mais ele da minha bancada. Eu uso ele aqui para tudo. Tipo, toda vez que eu precisar de um vermelho para fazer alguma coisa, é esse aqui que eu uso. Então eu não deixo ele muito líquido. Eu passo ele na esponja, tiro o excesso dele no papel e aí venho fazendo a marcação no meu bebê. Só que eu sempre bato o lado liso da esponja porque eu não gosto que fique muito marcado. Assim como o azul e o lilás, eu não gosto que fique assim, tá vendo? Vocês viram que ficou bem marcado? Eu venho com o lado liso da esponja e vou tirando essa marcação sem esfregar, porque se esfregar eu perco o desenho. E batendo com o lado liso só em cima, assim, ele vai enfraquecer. E aí ele fica assim, ó. Fica aparecendo os favinhos, né? Mas não fica marcado. E eu faço nas mesmas regiões. Evito a parte da frente do rosto. Faço na perninha, evitando em cima do pé. E evitando a sola do pé também. No braço, a mesma coisa, faço em todo o braço. E evito a palma da mão. E é isso, pessoal. Eu vou fazer em todo o bebê aqui. E aí volto pra gente começar a fazer a parte dos coradinhos, vinquinhos, dobrinhas, enfim. Aqui é exatamente igual o outro vídeo que eu postei, que eu fiz as manchinhas de frio azul e roxa. Ok, agora a gente vai começar a fazer a parte dos coradinhos. Aí agora eu faço palma da mão, eu faço sola do pé, eu faço a bochechinha. O que que eu faço? Eu deixo o meu pincel quase seco, eu passo a tinta nele, eu retiro todo o excesso na beirada da minha xícara ou do godê, o que eu for usar. O meu pincel, ele tá praticamente só sujo. E aí, eu venho aplicando ele nas partes que eu quero que fique vermelha. Que nem aqui, eu tô aplicando na parte da orelha, né? Nessa parte elevadinha da orelha. E eu venho com o pincel limpinho, esfumando. Aí, nessa hora, se você achar necessário, já pode começar a usar o estender daí. Aí, pega um pouquinho
do estender na pontinha do pincel e usa para esfumar. Eu boto dentro da orelhinha esse mesmo vermelhinho. Esse vermelho agora eu uso para fazer toda a parte as partes vermelhas do bebezinho. Então, eu uso na orelha, eu uso na bochecha, eu uso para fazer em cima do olhinho. Enfim, todas as partes que eu quiser deixar vermelhinha. Foi como eu estava falando para vocês. Vocês vão seguir as técnicas que vocês já usam. Tá vendo? Eu começo devagarinho. Porque o que acontece? Eu faço uma camada e eu espero secar. Se eu ver que ainda não atingiu o tom que eu quero, eu volto de novo, mas com o pincel assim, ó, praticamente só sujo. Vocês estão vendo? Que o pincel ele tá praticamente seco, ele não tá deixando nada de resíduo no bebê. Então, eu vou meio que esfregando, assim, o pincel sujo de tinta nas partes que eu quero, porque aí não fica manchado. Eu já vi muitos bebês que ficaram manchados com acúmulo de tinta, sabe? E eu não gosto. Se eu ver que ficou alguma coisinha assim, algum excesso, alguma sujeirinha, eu venho sempre tirando com o pincel limpinho e sequinho, eu venho esfumando bem, porque eu não gosto que fique nada, nem um pouquinho. Ó, o estender é esse aqui. Eu uso quando eu acho que ficou alguma coisa de excesso. Então, eu pego só a pontinha do pincel e vou esfregando para não deixar nenhuma mancha de tinta. Tá vendo que a orelhinha já começou a ficar avermelhada? Dentro nessa partezinha aqui, eu não passo, eu deixo ela na cor original do kit. Porque aí ele fica essa coisinha meio amarelinha, sabe? Que já tá do kit. Eu faço o vermelhinho em volta e vou usando o estender em todas as áreas que eu acho que precisa agora. Mas o que eu faço? Eu pego só na tampa, com o pincel que eu vou esfumar, eu pego um pouquinho e vou passando. Ó, eu tô fazendo a outra orelhinha agora. Vocês viram que eu não molhei o pincel de novo? Eu tô com a mesma tinta no pincel, ele tá praticamente seco. Eu vou esfregando para ele ir largando o pigmento no vinil. É meio doido, mas foi a forma que deu certo para mim. Porque eu ia seguindo meio que como as meninas fazem no curso da Gênesis. Só que a Gênesis é outra tinta, ela é uma tinta à base de solvente. Então, quando ele vai ao forno, o solvente evapora e só fica o pigmento. No nosso caso, se fizer muito molhado, ele vai secar e vai ficar manchado. Então, a gente tem que trabalhar com o pincel mais para seco do que para molhado. Ele não pode molhar o nosso kit, porque senão, quando ele secar, ele vai ficar manchado naquelas regiões. E aí, eu vou meio que esfregando, tá vendo? Vocês conseguem notar que ele tá dando o pigmento vermelho, mas não tem excesso de tinta. Eu vou esfregando o pincel, agora eu tô com o pincel limpo, tá? Aí, quando eu quero fazer mais cor, eu venho esfregando o meu pincel e venho já com o pincel sequinho, esfregando por cima para ir esfumando. Ó, tá vendo? E assim eu vou fazer em todas as partes. Aí, cantinho do nariz, essas partes menores eu vou fazer com aquele pincel bem fininho, mesmo que a gente usa para fazer sobrancelha. A boquinha também, eu já começo as primeiras camadas. Mas o que eu faço? Eu faço sempre muito fraquinho. E aí, eu venho depois aumentando a cor conforme eu quero. Ah, eu achei que o vermelho ficou muito claro, eu dou outra camadinha. Ah, secou, eu achei que ainda não tá bom, eu dou outra. Nem que eu tiver que fazer 10 camadinhas, mas eu vou vindo bem devagarinho para não ter acúmulo de tinta. Porque se tiver acúmulo de tinta, fica manchado. Ó, eu tô usando o estender, eu pego só um pouquinho dele na pontinha da tampa e aí eu vou passando no meu pincel sequinho, limpinho e venho esfumando. Aqui nessa orelhinha eu já dei umas 3 camadinhas de vermelho só nas áreas que eu queria que ficasse vermelho. Essas partes que estão amareladinhas eu não passei nada, é só a cor normal do vinil. Eu vim esfregando o meu pincel daquela forma que eu mostrei pra vocês, deixando ele mais sequinho, ó. E aí eu venho com um estender pra esfumar. Eu vou terminar aqui e aí eu volto no próximo vídeo pra mostrar as outras partes pra vocês.